eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 6º ano do Colégio Emaús. Tudo bem com você, 6º ano? Eu deixei na nossa videoaula, antes da videoaula de correção, de revisão, eu deixei uma atividade para vocês fazerem, que foram as atividades das páginas 158, 161 e 162. Então, eu vou fazer a correção com vocês primeiro, tá? E depois nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que isso aqui foi antes da videoaula de correção e de revisão. Da revisão primeiro, né? E da correção da revisão, tá bom? Então, vamos lá. Número 3. Pedro e seu irmão estão brincando com um jogo cujo objetivo é traçar o caminho que o carro deve percorrer do início ao fim da pista, desviando-se dos obstáculos. Veja a seguir as 4 primeiras fases do jogo. Olha aqui, ó. Primeira fase, né? A fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Para ajudar o seu irmão a concluir essas fases, Pedro escreveu o seguinte passo a passo. Número 1. Siga em frente uma casa. Chegou ao fim? Se sim, o jogo terminou. Se não, vai ao passo 2. 2. A casa da frente possui algum obstáculo? Se sim, vai para o passo 3. Se não, retorne ao passo 1. 3. O obstáculo na casa da frente é um cone? Se sim, vira à direita e retorne ao passo 1. Se não, vira à esquerda e retorne ao passo 2. Ok? Letra A. Utilizando o passo a passo escrito por Pedro, é possível concluir essas 4 fases do jogo? Justifique a resposta. Sim, o passo a passo permite que o carrinho chegue até o fim da pista. Se vocês fizeram, vocês perceberam que deu, ok? Letra B. O irmão do Pedro continuou brincando com esse jogo. Veja a seguir as próximas fases e, em seguida, escreva um passo a passo que possibilite concluí-la. Então, olha aqui. Ele continuou brincando. Então, aqui, gente, eu vou ler para vocês uma sugestão de que vocês poderiam ter colocado, tá bom? Passo a passo. Número 1. Siga em frente uma casa. Chegou ao fim? Se sim, o jogo terminou. Se não, vá para o passo 2. 2. A casa da frente possui algum obstáculo? Se sim, vai para o passo 3. Se não, retorne ao passo 1. Número 3. O obstáculo na casa da frente é uma árvore? Se sim, vire à direita e retorne para o passo 1. Se não, vire à esquerda e retorne para o passo 1. Ok? Isso aqui foi uma sugestão do livro, né? De resposta para que vocês façam esse passo a passo. Eu não vou focar muito nisso agora, mostrando o passo a passo, porque esse não é o objetivo geral do conteúdo. É sim uma atividade muito gostosa de se fazer e ajuda sim no aprendizado, mas não é meu foco. Então, assim, vamos dar continuidade aí sim. Nós vamos focar um pouco mais nesse tipo de atividade. Olha só. Determine a medida em graus de cada ângulo indicado a seguir. Esse ângulo aqui, gente, 1/4 de volta, ele é um ângulo de 90 graus. Lembra que eu falei com vocês? Ele é um ângulo reto. Esse aqui, olha só, gente. Esse ângulo aqui, olha. Ele é 3/4 de volta. Ele é um ângulo de 270 graus. Esse aqui é uma volta completa. Uma volta completa tem quantos graus, gente? 360 graus. E esse aqui, olha só, meia volta, 180 graus, ok? Número 5. Observe a figura. Utilizando um transferidor, lembra que eu falei com vocês nas videoaulas anteriores, na verdade, na anterior à da revisão e da correção, como que nós conseguimos fazer essa medida? Eu mostrei para vocês o transferidor. Então, olha aqui, ó, utilizando o transferidor, determine as medidas dos ângulos agudos e obtusos dessa figura. Os agudos, gente, que são aqueles que tem o que, gente? Menor do que 90 graus, eles têm 70 graus. E o obtuso tem 110 graus. Se vocês conseguiram, né? Espero que vocês tenham conseguido fazer essa medida. A figura tem algum ângulo reto? Se sim, quantos? Ela tem 2 ângulos retos, tá, gente? Olha só, que é esse ângulo e esse ângulo aqui, ok? Só uma coisa. Qual que é o ângulo agudo aqui? É esse aqui, tá vendo? E o obtuso, que é um ângulo maior do que 90, é esse aqui, tá bom? Ele pediu para você medir esse ângulo e esse ângulo aqui. Na número 6, estime a medida de cada ângulo. Depois, utilizando um transferidor, determine a medida dos ângulos. Aqui, se você colocar... Vocês lembram como que eu mostrei? Que vocês colocam aquela linha bem aqui em cima, com aquele tracinho aqui para você poder fazer a contagem? E aqui, 68 graus. Se você fez uma estimativa e conferiu, espero que você tenha acertado. Agora, se não deu certinho, não tem problema não, porque como você primeiro fez uma estimativa, pode ser que você não tenha acertado. E aqui, fazendo essa medida, né, 150 graus.
Número 7. Estime a medida de cada ângulo indicado a seguir e classifique-o em reto, raso, agudo ou obtuso. Gente, aqui ele é um ângulo menor do que 90 graus, então ele é agudo. Como ele está mais ou menos a metade aqui, olha, eu posso estimar que ele tem 45 graus. Professor, eu coloquei 40 graus, tá errado? Não, você está estimando, você está dando uma sugestão, né? Aqui é um ângulo meia volta, 180 graus. Ele é um ângulo raso. E aqui, olha só, gente, ele dá mais do que um quarto de volta. Vocês estão vendo? Ele é maior do que 90 graus. Então, eu vou colocar que ele tem mais ou menos 100 graus. Então, ele é obtuso. Agora, meça os ângulos indicados e compare com as medidas que você estimou. Vê se você conseguiu, né? No olhômetro, se você conseguiu acertar, tá bom? Número 8. Utilizando régua e transferidor, construa um ângulo cuja medida é 63 graus. Gente, eu ensinei para vocês como que vocês fazem. Vocês façam a linha, coloca um pontinho, vai lá e vai até o ponto de 63 graus e depois liga um no outro. Tenho certeza que nas nossas aulas presenciais nós vamos retornar a esse conteúdo e fica mais fácil de eu mostrar para vocês, tá? Aqui, realmente eu não vou focar tanto porque a distância fica um pouco mais complicado de eu ensinar vocês a fazerem esses ângulos devidamente corretos, mas eu espero que pelo menos uma ideia vocês tenham tido, tá bom? E principalmente esses conceitos, eles são muito importantes para vocês agora. Então eu coloquei um exemplo aqui de um ângulo de 63 graus, um de 150, um de 109, um de 149 e um de 240 graus, tá bom? E eu mostrei para vocês, né, na videoaula anterior, a da revisão e da correção, como que nós construímos esse ângulo. Então, aqui, olha, gente, na número 9, observe ao lado 2 modelos de esquadro. Escreva em cada item a medida dos ângulos indicados nos encaixes dos esquadros. Depois, classifique-os em reto, raso, agudo ou obtuso. Olha aqui, gente, esse aqui é um esquadro de 60 graus, esse aqui é um esquadro de 45 graus. Vocês estão vendo? Olha aqui. Na letra A, é um ângulo de 105 graus, que é um ângulo obtuso. Na letra B, é um ângulo de 130 graus. Olha aqui, gente, meia volta, tá vendo? É um ângulo raso. E aqui é um ângulo menor do que 90 graus. Aqui ele tem 75 graus. Como que eu sei? Gente, olha aqui. Olha esse esquadro aqui. Essa parte vale quanto? 30. E essa parte aqui, ó, é como se eu tivesse juntado 2 esquadros. Uma parte de 30 e uma de 45. Por isso que deu 75. Aqui, olha, eu juntei 3 partes do esquadro. Por isso que deu 180. Vocês estão vendo que com essas partes aqui do esquadro, você consegue fazer a contagem? Olha aqui. Vocês estão vendo? 105. Por quê? Porque pegou essa parte e essa outra parte do esquadro. É só você pegar isso aqui como se você fosse movendo aqui. Bem tranquilo. Número 10. Manuel e Maria estão observando um jardim através de uma porta. Veja nas imagens o ângulo de visão de cada um deles no momento. Olha só, o Manuel e a Maria. Utilize um transferidor para medir a medida do ângulo da visão horizontal do jardim de cada um dos personagens. Gente, se você fez a medida, o Manuel 22 graus e a Maria 32 graus. Qual objeto que está no jardim pode ser observado tanto por Manuel quanto por Maria? Gente, a bicicleta, olha só, a bicicleta está na interseção aqui do ângulo dos dois, ok? Manuel consegue observar a bola e Maria? O Manuel, ele não consegue, olha aqui, porque a bola está aqui, está fora aqui desse ângulo dele. A Maria, ela já consegue. Olha aqui o ângulo de visão da Maria, ok? Qual objeto do jardim somente Manuel consegue observar? O carrinho, porque olha aqui, o ângulo de visão do Manuel é esse azul. O carrinho está dentro desse ângulo dele. Já não está dentro do ângulo de visão da Maria, ok? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? É a mesma coisa. Nós vamos assim, não é que nós estamos passando de conteúdo, ele vem sempre incrementando um pouquinho e nós vamos fazendo as atividades, tá? E vamos aprendendo sempre um pouquinho mais do conteúdo. Nós vamos falar agora sobre retas e segmentos de retas, tá? Dando continuidade mesmo ao livro. Em matemática, a reta ela não tem começo nem fim, gente. Ou seja, ela não tem extremidades. Para indicar uma reta, utilizamos letras minúsculas do nosso alfabeto. Nós aprendemos isso ano passado. Vocês aprenderam isso ano passado comigo. Veja abaixo como estão representadas 3 retas. A reta R e S, T. Letras minúsculas, vocês estão vendo?
Uma parte ou um pedaço de uma reta compreendido entre dois de seus pontos é chamado de segmento de reta. Vocês também aprenderam isso comigo. É como se ela fosse um pedacinho da reta. E esses pontos são chamados de extremos. Assim dizemos que um segmento de reta, ele tem começo e ele tem fim. E desse modo, seu comprimento pode ser medido. Então, e a gente também, esses pontos, nós colocamos com a letra maiúscula, ok? Então, o segmento de reta, ele é indicado com um tracinho em cima. Olha aqui, segmento CD. Retas paralelas e retas concorrentes. Gente, o que são retas paralelas? Retas paralelas são aquelas retas que não têm ponto em comum, tá? Elas não se cruzam. As retas concorrentes já são aquelas retas que se cruzam. Olha aqui, nesse exemplo aqui, a Rua Pernambuco e a Rua Mato Grosso, elas são paralelas entre si. A Rua Amapá também. Agora, se eu for olhar a Rua Argentina com a Rua Pernambuco, elas representam retas concorrentes, porque ela vai ter um ponto em comum. Vocês estão vendo aqui, olha só. Essas três retas aqui, R e ST, elas são paralelas, porque elas não têm ponto em comum. Já a reta M, U e V, olha aqui, a reta U, ela é concorrente à reta R. Por quê? Ela tem um ponto em comum. A reta M e a reta U, elas são concorrentes entre si, porque olha aqui, elas têm um ponto em comum. Deu para entender? Isso aqui vocês já aprenderam comigo, né, no ano passado. Então, olha aqui, resumindo, duas retas são paralelas quando elas estão em um mesmo plano e nunca se cruzam, ok? A gente indica que ela é paralela com esses dois tracinhos aqui, olha, A paralela a B, ok? As duas retas são concorrentes, então, quando elas se cruzam em um único ponto no mesmo plano. Nesse caso, as retas R e S são concorrentes, tá? Quando as retas concorrentes formam um ângulo de 90 graus, nós chamamos essas retas de retas perpendiculares, tá? Então, assim, aqui elas são apenas concorrentes, aqui elas são perpendiculares. Por quê? Porque elas formam um ângulo de 90 graus. E nós simbolizamos duas retas perpendiculares com esse símbolo aqui. Olha que interessante, tá? A e B são perpendiculares. E não são perpendiculares entre si, elas são chamadas de oblíquas, então, tá bom? Mais alguns nomes que nós vamos aprendendo. Traçando retas paralelas e retas perpendiculares. Gente, deixa eu explicar para vocês. Eu vou fazer a leitura, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos, mostrando o esquadro, foi pedido também, né, o jogo de esquadro no início do ano. Só que eu não vou focar muito com vocês, porque isso realmente eu precisaria de uma aula presencial para conseguir mostrar, manusear junto com vocês. Mas vamos tentar da melhor forma. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui com as imagens, e eu tenho certeza que prestando atenção dá pra gente entender sim. Aí quando nós voltarmos, eu volto e faço uma revisão disso com vocês. Combinado? Vamos lá. Utilizando esquadros, podemos traçar retas paralelas e retas perpendiculares. Gente, olha aqui. Esse esquadro, como eu falei com vocês, é um esquadro de 45 graus. Esse aqui já é um esquadro de 60 graus, tá? Traçando retas paralelas. Traçamos uma reta R utilizando o esquadro de 45 graus. E marcamos um ponto P, ok? Olha só. Traçamos uma reta e marcamos um ponto P, ok? Não pertencente à reta R. Depois posicionamos o esquadro de 60 graus conforme indicado. Olha aqui, posicionamos esse esquadro aqui. Ele servirá de apoio para o esquadro de 45 graus. Você vai colocar um do ladinho do outro, vocês estão vendo? Deslizamos o esquadro de 45 graus pelo maior lado do esquadro de 60 graus. Olha aqui, ele foi movendo, tá vendo? E traçamos uma reta S, passando pelo ponto P. A reta S e a reta P serão retas paralelas. Vocês estão vendo que a posição é muito tranquila? É bem fácil da gente conseguir entender. E agora, traçando retas perpendiculares. Olha também como que é interessante. Posicionamos os esquadros conforme indicado e traçamos uma reta R, ok? Marcamos um ponto P, não pertencente a essa reta R. Em seguida, deslizamos o esquadro de 60 graus pelo lado maior do esquadro de 45 graus. Olha aqui, nós fazemos esse deslizamento. Posicionamos o esquadro de 45 graus, conforme indicado, e traçamos uma reta passando pelo ponto P. A reta S será perpendicular à reta R, ok? Então, assim, eu sei que presencialmente, aqui dá para vocês entenderem como que a gente faz, né? Esse deslizamento, mas eu sei que presencialmente seria mais benéfico pra gente. Mas eu acho que deu para entender. Mas pelo menos vocês precisam saber do conceito, o que é uma reta paralela, o que é uma reta perpendicular, o que é uma reta concorrente, ok?
Vou deixar para vocês algumas atividades para vocês fazerem para mim. E assim, se houver alguma dúvida, gente, nas próximas videoaulas eu volto fazendo a correção. Vocês sabem que o que vocês precisarem eu sempre estou à disposição. Vocês farão página 163, número 11, 167, número 12, 13, 14 e 15, 168, número 16, 17, 18 e 19 e a página 169, o número 20 e depois começa lá embaixo, número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vocês não precisam copiar a pergunta, coloquem apenas a resposta, coloquem o número da videoaula, coloquem a data, porque aí fica mais organizado o seu caderno, fica mais fácil de você entender, até mesmo quando eu voltar fazendo a correção, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, é um conteúdo muito bacana, muito simples de se entender mesmo. Espero que vocês tenham gostado e na próxima videoaula eu volto fazendo a correção. Gente, eu estou com muita saudade de vocês, vocês são muito especiais. Por favor, fiquem em casa para que o mais rápido possível nós possamos nos encontrar presencialmente, tá bom? Um grande beijo, se cuidem, viu? Fiquem com Deus e lembre-se, juntos no caminho certo.